Meire, eu queria trazer um assunto hoje que eu não sei nem se não está programado para mais para frente dentro do jornal, mas daí eu também não preciso mais comentar. Mas eu comentei esse fato hoje no Papo de Redação. É o tão falado acordo, contrato que seria assinado, que será assinado, até agora ninguém sabe ainda, entre o governo do Estado, a Secretaria de Estado da Saúde e o Hospital Pronto Cortes. Até porque nós sabemos que tempos mais difíceis virão pela frente e a estrutura que o Estado tem hoje não vai dar conta de enfrentar os problemas que nós vamos ter quando chegarmos no pico da pandemia. Agora, eu conversei hoje com o Dr. Andrei Oliveira, ele me ligou pela manhã um pouco preocupado, um pouco chateado até, com algumas notícias que têm sido veiculadas em redes sociais principalmente, dando conta de que ele estaria com medo de assinar o contrato com a Secretaria de Saúde. E ele, indignadamente, com razão, fez as ponderações dele e disse: olha, Everton, meu pai principalmente está aqui há 40 anos no Estado. Nós temos uma vida inteira aqui, uma vida absolutamente transparente, como médico, como empresário bem-sucedido. E não há por que nós termos medo de assinar qualquer coisa. Pelo contrário. O que ocorre, na verdade, é que é um contrato que tem que ser analisado e tem algumas cláusulas que eu poderia chamá-las de draconianas. Algumas cláusulas que ainda elas estão imperfeitas para que a gente assuma uma responsabilidade. E ele me citou um exemplo só para início de conversa. Ele disse o seguinte: olha, tem uma cláusula lá que diz assim, ó, se algum paciente de Covid for a óbito lá no Hospital Pronto Cortes e não tiver nenhum parente para retirá-lo de lá, para dar o encaminhamento para um sepultamento digno para essa pessoa, quem assume a responsabilidade? É o Pronto Cortes ou é o Estado? Esta resposta não está no contrato. E isso tem que ficar claro. Porque aí há todo o investimento no sepultamento, nos cuidados, naquelas formalidades todas que nós sabemos, né? Tem a parte documental e assim por diante. Isso está omisso no contrato. É uma das razões porque o departamento jurídico do Pronto Cortes disse: olha, isso tem que ser resolvido. Tem outras cláusulas mais. Sábado, agora pela manhã, houve uma reunião entre o Pronto Cortes e a Secretaria de Saúde. Participou o Andrei Cavalcante, o Andrei Oliveira participou também o secretário Fernando Máximo. Foi uma reunião extremamente positiva, em que pese não terem chegado a nenhum acordo, mas agora a bola está com a CESAL. O Pronto Cortes já apresentou as sugestões para alteração de cláusulas do contrato e vai ficar agora no aguardo. Por exemplo, ele coloca uma questão importante. O Pronto Cortes está colocando à disposição do Estado 23 enfermarias ou 23 leitos individuais, 23 leitos individuais e mais 12 leitos em enfermaria. São 4 enfermarias. Cada enfermaria com 3 leitos. Muito bem. É bom lembrar que cada leito individual lá do Pronto Cortes, ele vale por 4 leitos do Semetron, porque o Semetron não tem nenhum leito individualizado. Existem sim enfermarias para 4 pessoas. Ou seja, quando tiver um cidadão que precise ser internado só com a suspeita do coronavírus, ele já não pode ficar com mais ninguém junto dele na enfermaria. Então, uma pessoa ocupa, na verdade, 4 leitos, porque ele tem que ficar sozinho na enfermaria, não pode dividir o espaço. Então, se esse cidadão que está lá ocupando
uma cama, um leito, numa enfermaria de 4, sozinho, quando ele vai para o pronto-acordes, não libera só o leito dele, libera 4 leitos. Então essas são as vantagens, além de outras, que o pronto-acordes estava oferecendo para o Estado. Especialmente no momento em que, inclusive, é bom que se diga, e agora é uma informação minha e não do doutor Andrei, né? Nós temos já muitos hospitais particulares aqui em Porto Velho, com um número bastante acentuado de pessoas que contraíram o coronavírus já, não é? Muito bem, a par disso, o doutor Andrei ratificou que ele está aguardando agora uma posição da CESAL, né? A CESAL agora é que vai decidir e tem todo o direito de decidir, só não pode demorar muito, né? Se bem que a gente sabe que há aquela negociação com Regina Passes, que eu dei aqui em primeira mão, no início da semana que passou. Lá no rádio, Beni Andrade deu em primeira mão no papo de redação. E aqui nós demos em primeira mão no Estado. Essa informação eu obtive assim com muita precisão. E mesmo assim, quando o doutor Fernando imaginava que estava tudo certo com o pronto-acordes, numa entrevista que ele deu para nós, e foi ali que eu falei do Regina Passes, o doutor Fernando dizia: além do pronto-acordes, nós não afastamos a possibilidade de construirmos hospitais de campanha, de alugarmos mais hospitais ou até de comprarmos mais hospitais. Aí eu pensei, bingo, tá aí, Regina Passos. Aí eu dei informação. Bom, esse é um caso. Agora, nós temos o outro lado, que é um comentário que me fez hoje o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Paulo Cury. E ele até, vou me socorrer aqui das minhas anotações para ser o mais fiel possível com vocês. O Paulo Cury me dizia que o Tribunal de Contas tem sido muito cuidadoso para não interferir de modo a retardar as soluções administrativas nessa crise. O Tribunal de Contas não está se adiantando a nada, está inclusive dando sugestões e está procurando não criar dificuldade. Agora, ele fala, inclusive, porque também ele, meio que assim, queixoso, dando conta de informações que saíram em redes sociais, que o Tribunal de Contas estaria interferindo e dificultando esse acerto entre o pronto-acordes e a CESAL. E aí ele comentou comigo, dizendo, não, tá aí a prova de que o que se comenta como o Tribunal de Contas ser um fator que estaria impedindo uma rápida negociação, está aí a prova de que não é verdade. Está aí, em nenhum momento, o doutor Andrei Oliveira coloca qualquer questão referente ao Tribunal de Contas. E ele diz o seguinte, que o TC nada tem a ver com esse impasse. Embora todos saibam, e aí ele faz um alerta, e aí é um alerta educativo, né, para não dizer outra coisa, embora todos saibam que ninguém estará no futuro imune ao controle daquela corte, ao controle do Tribunal de Contas. Então, ele comentou isso, o doutor Paulo Cury, porque, como eu disse, houveram aí muitas informações desencontradas nas redes sociais, né, e aqui na televisão, no rádio. Nós temos alguns sites também importantes, que também primam pela verdade, é bom que se diga, mas as redes sociais, quase que indiscriminadamente, acabam trazendo alguns comentários que não condizem com a realidade, não é? Muita gente escreve correto, mas muita gente distorce a realidade, muitas vezes propositadamente. Então está aí também os esclarecimentos do Tribunal de Contas, dizendo que nada tem a ver com esse impasse. E, aliás, basta a gente ouvir o Andrei Oliveira falar, que a gente percebe que não tem nada a ver, passa longe do Tribunal de Contas esse impasse entre pronto-acordes e a Secretaria Estadual de Saúde. Meire Santos. Boa noite. Obrigada, Everton Leone. Você falou detalhadamente sobre essa situação, mas a palavra medo surgiu
diante dessa contratação do Hospital Pronto Acordes, e a gente vai conferir agora de onde que surgiu. Olha só. Durante a coletiva, Fernando Máximo disse que 220 profissionais que atuam no hospital de base foram afastados. O número de servidores infectados chegou a 49. 47 exames deram negativo para a doença e os trabalhadores já retornaram às suas atividades. Outros 105 aguardam o resultado. Na coletiva, ele confirmou a lotação do Semetron. O Hospital Semetron está praticamente lotado, os leitos todos tomados, porque tem essa questão dos pacientes suspeitos. Nós tivemos que fazer um contrato de emergência com o Hospital Santa Marcelina no fim de semana para atender 20 vagas disponíveis para atender pacientes do Semetron. Fernando Máximo comentou o vídeo de um paciente com a doença e que viralizou nas redes sociais, expondo as más condições dos leitos do Semetron. Quero mostrar aqui para as pessoas, amigos, a situação aqui do Hospital Semetron. Eu sou o Francisco, a qual estou com um vírus do coronavírus. Só para vocês terem uma ideia, o Hospital Semetron não tem mais condições de internar alguém. Situação da porta aqui, ó. Olha só. Esse hospital não tem mais condições de internar alguém. Está sendo essa situação assim. Aqui veio um pouquinho. Acabou o portal da porta do banheiro. Olhando aqui está a pia. Ele poderia escovar os nossos dentes aqui, não dá para fazer isso porque a pia está entupida. Aqui mais a outra caixinha, colocar sabonete em bico, você pode apertar que não tem nada. Aqui também, a caixa também de papel toalha, não tem nada. A situação desse vaso aqui, olha só a situação desse vaso. Aqui o banheiro, onde toma um banho. Eu vivo mais na conta, porque daqui a pouco eu tenho que tomar um banho, vou ter que ser obrigado a me submeter num banheiro desse aqui. Olha quanta bactéria tem nesse banheiro. Olha as paredes do banheiro como é que está. Olha a situação que chegamos aqui nesse hospital. Chão toda cheia de bactéria. Parede, olha a situação das paredes. Esse hospital não tem mais condições de receber paciente para buscar a sua saúde. Quem vem para cá, só a misericórdia de Deus para a pessoa sair daqui sarada em nome de Jesus. As condições realmente são precárias e agora haverá mudança. Um dos motivos da nós termos lá atrás aventado a possibilidade da contratação do Pronto Acordes é exatamente as más condições do Hospital Semetron. O fato de ser pequeno, de ter poucos leitos, de já estar quase cheio. Hoje já está cheio. No dia não estava. A gente pensa sempre 2 semanas para frente. A gente não pensa no dia. Hoje eu não estou pensando hoje, segunda-feira, dia 4. Eu já estou pensando lá para o dia 20. O que vai acontecer? E é assim que a gente tem que agir, tem que se antecipar. Por isso aventamos a possibilidade de contratação do Pronto Acordes. E pelo fato de não ter acontecido isso, o hospital está lotado, essas coisas estão acontecendo, esses vídeos estão circulando e nós tivemos que contratualizar, aumentar um contrato que a gente tinha com o Hospital Santa Marcelina de emergência no fim de semana para que pudesse atender alguns pacientes nossos do Hospital Semetron. Já em relação à contratação do Hospital Pronto Acordes, ele disse que há muita especulação e que o proprietário do hospital está com receio de assinar o contrato de locação. Nós precisamos da contratação de algum hospital, aventamos o Pronto Acordes, foi o que ofereceu o menor preço, mas aí teve muita especulação, porque muita gente, infelizmente, não quer ajudar. Nós estamos numa pandemia que muita gente poderia estar junto ajudando, mas tem uns que ficam só jogando pedra, criticando, falando mal. Muitos deles já se arrependeram, inclusive mensagem para mim do WhatsApp, se arrependeram, poxa, perdão, falei besteira aquele dia, precisa mesmo contratar. Mas agora o próprio dono do hospital está com medo, está com receio, né? Tá também, os preços cada dia vêm subindo das coisas, nessa pandemia vocês podem observar que tudo vem aumentando de preço, os preços que ele ofereceu aquele dia, ele já acha que não são mais suficientes, tem receio por causa da repercussão que deu, de órgãos, repercussão de uma série de coisas. Então a gente não sabe se vai se concretizar esse contrato com o Pronto Acordes. Óbvio, não dá com ele, a gente vai tentar outras possibilidades, porque nós já tínhamos, antes de fechar o contrato com o Pronto Acordes, já tínhamos tudo isso desenhado e já tínhamos mais 2 planos próximos desenhados. Um deles a gente deve anunciar até quarta-feira. Muito bem. Everton Leone.
Bom, primeira coisa, essa entrevista foi dada, eu acho que pela manhã, não foi? Eu gostaria que a Miri me confirmasse isso. Sim, Everton, por volta das 10 horas logo da manhã. depois dessa entrevista foi que o doutor Andrei Oliveira me ligou, refutando essa afirmação do doutor Fernando Máximo, dizendo que a direção do pronto-socorro está com receio. Não está com receio de nada, é o que continua afirmando o doutor Andrei Oliveira. O hospital não tem receio nenhum. Eles apenas não estão concordando com cláusulas que são irrealizáveis do jeito que elas estão. É o que ele está dizendo. E claro que isso também não é culpa do doutor Fernando Máximo. Isso é a procuradoria que elabora esses contratos e, evidentemente, os gestores vão conversar e não chegam a algum acordo. Mas, enfim, outra situação é a do Semetron. Os vídeos estão circulando, é porque o Semetron está realmente em extinção, quer dizer, é impossível. Eu fiquei horrorizado, aliás, está todo mundo horrorizado com o estado do Semetron. E não vamos botar a responsabilidade também no governador Marcos Rocha ou no secretário Fernando Máximo. Esse Semetron aí tem 40 e tantos anos de vida, é lá dos anos 70, né? E recebeu de vez em quando alguma meia-sola. Eu sugiro que depois de passar essa pandemia aí, eu sugiro que vão lá e ponham fogo nesse hospital e construam um novo. Porque não é possível continuar a fazer mais reforma disso aí. Isso tá bem dentro daquilo que eu venho falando há anos aqui nesse espaço. O descaso que se tem com a saúde desse país. E quem tem que puxar à frente nisso também são especialmente o Ministério Público, que já poderia ter se indignado com a situação do Semetron antes dessa pandemia, o ano passado, o ano retrasado. Essa que é a verdade. Nós fizemos várias matérias do Semetron nesses tempos todos e temos falado. Lamentavelmente, morre gente, eu tenho dito aqui o tempo todo e ainda tenho falado, prego no deserto, lamentavelmente, mas o que nós temos que fazer com que nós não evitemos somente as mortes pelo coronavírus, mas podemos evitar muito mais mortes aqui nesse estado e aqui nesse país, mas é preciso também o Ministério Público, a Justiça saírem à frente e exigirem que os governos, e eu não estou falando de Rondônia não, estou falando do Brasil, tomem as providências, não só agora que a pandemia já se instalou, agora é tarde. Se eu tivesse havido a preocupação de mais gente, ou de todos, com a saúde que se presta à população desse país, não teríamos tantas e tantas mortes todos os anos como se tem. Citei aqui na sexta-feira, 1,5 milhão de crianças morrem de caganeira nesse país todos os anos. E ninguém fica indignado com isso. É isso que eu estou dizendo. É essa a minha indignação. Não é só no coronavírus, não. Morre muito mais gente fora do coronavírus por outras razões que poderiam ser evitadas. É por isso que eu estou aqui gritando e pregando. E espero que agora eu deixe de pregar no deserto e tenha plateia que fique tão indignada quanto eu para mudar esse estado de coisas. Nós temos 2 tipos de medicina nesse país, como sempre diz o doutor Iragalo: a medicina do rico e a medicina do pobre. Isso tem que parar, isso tem que deixar de existir. As pessoas vão nos postos de saúde, vão nas UPAs, procuram os hospitais públicos por um atendimento digno, atendimento que já pagaram através dos impostos, já pagaram pelo atendimento e não são atendidas. Quando são atendidas, são mal atendidas. E muitas morrem em razão disso. Não estou generalizando, é bom que se diga. Tem situações excelentes. O João Paulo salva vidas todos os dias, é bom que se diga. Mas uma morte que seja por semana, que não precisaria ter havido, é uma multidão de gente morrendo numa semana. É multidão. Então vamos parar com essa hipocrisia também e vamos começar a nos preocupar com a saúde desse povo permanentemente.
Nós não temos que nos preocupar com a ausência de atitude do governante. Nós temos que ficar preocupados com a falta de atendimento ao povo, às pessoas que precisam. Talvez se a gente inverter o raciocínio, talvez as pessoas me entendam o que eu estou cansado de falar aqui, diante dessas câmeras e nesses microfones. Eu queria que alguns se constrangessem com o que eu estou dizendo. E agora aparecem como salvadores da pátria, como deveriam estar se fazendo isso que estão fazendo hoje, de 30, de 40 anos para cá, e não só agora. O que eu posso fazer, por enquanto, é só falar. É só falar.